Ei, que tal se a gente falar agora sobre os mitos da Grécia? Uau, né? Ai, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gente, quem nunca ouviu falar sobre os raios que caem porque Thor está zangado, ou então porque Zeus jogou porque ele estava enjoado, estava chateado com alguma coisa. Quem nunca escutou isso, né? Veja, na Grécia existem muitos mitos, e a mitologia é o estudo do mito. Eles estudam na mitologia grega, eles estudam os mitos para explicar fatos da realidade deles, tá? Eles acreditam nisso. Nós acreditamos em um só Deus, não é isso? Lá na Grécia, eles têm, assim, muitos. E o deus dos deuses é o Zeus, certo? É esse carinha aqui, ó. Esse, tá? E não existe só um, como eu já falei, existem vários. E a gente, né, a atividade de hoje é que vocês pesquisem alguns mitos e represente aqui, tá? Uma imagem que você achou muito interessante. Então, faça essa atividade que a gente vai conhecer um bocado de deuses agora. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco sobre a mitologia grega. Virem a página 8. Vamos lá. Nessa página aqui, vocês vão ver o seguinte, que a dedicação é a qualidade ou condição de quem se dedica a alguém ou a alguma coisa, tá? Eu posso me dedicar muito às minhas atividades escolares. Para que isso aconteça, gente, eu tenho que ter mais atenção, preciso ter mais esforço, mais dedicação, tá? Para que assim eu consiga aprender de verdade. Vocês estão conseguindo fazer isso? Vocês estão conseguindo se dedicar ao estudo de vocês? Né? A gente precisa ter atenção, precisa se esforçar, precisa se concentrar, tá bom? Às vezes é complicado, às vezes é difícil, mas não é impossível não. A gente para um pouquinho, vai para aquele lugar reservado para o nosso estudo, para que a gente possa ter mais, olha, atenção, tá? E aí a gente consegue aprender um pouco mais. Vocês estão gostando das aulas, né? Então, se você está conseguindo entender o que a tia está explicando, então isso você mostra que está aprendendo. Isso é ótimo. Continue assim, certo? Agora, vamos ver um pouquinho sobre cada um desses deuses gregos, tá bom? Vamos ver o primeiro. Esse aqui é o Poseidon. Ele é o irmão mais velho desse de baixo, de Zeus. Ele é o deus do mar, tá? Ele é filho de Zeus. Zeus é o deus dos deuses. É como se fosse o pai dos deuses, tá? Ele é o deus de todos os deuses da Grécia. Esses são os filhos dele, tá? Poseidon e Hades. Hades é o deus dos mortos. Ele domina o próprio território. Mas aqui, segundo o livro de vocês, ele não é uma pessoa ruim. Só tem assim imagem de ruim, mas não está associado a nada de mal, tá? Zeus é o líder de todos e ele vive no Monte Olimpo. Ele impõe a justiça, impõe a ordem e sempre, quando precisa, ele lança relâmpagos que foram feitos por ciclopes, tá? Aqui, na outra folha, na página 9. Afrodite, ela é a deusa do amor. Ela é a mais bela de todas as deusas. Esse daqui é filho de Zeus com Hera, tá? Esse aqui é Festo. Ele nasceu fraco e feio. Foi jogado pela mãe lá no oceano. Depois de ser resgatado, ele virou um famoso artesão. Gente, artesão é aquele que trabalha fazendo arte com as mãos, tá? Apolo. Ele é o deus da luz, das artes, da medicina e também da música. Apolo. Ares. Ele é o deus da guerra. No campo de batalha tem gente, né? Tem pessoas que acreditam que só com o grito dele
poderia matar um mortal. Ele poderia matar pessoas. Essa daqui é Ártemis. Ela é irmã gêmea de Apolo. Ártemis é a deusa da caça. Ela é representada por uma mulher com um arco. E ela também é considerada a protetora dos animais, tá? É a deusa da caça e também protege os animais. Não é lindo? Esse é o Hermes, é o filho dos Zeus. Ele é o mensageiro dos deuses e protetor de viajantes e mercadores. Zeus tem muitos filhos, já perceberam? Essa daqui é Atena, a deusa da sabedoria, certo? E o símbolo dela é uma coruja. Então aqui tem alguns deuses da Grécia, tá bom? E todos eles têm alguma função, né? O Zeus impõe a justiça, o Hades fica lá controlando lá no reino dos mortos. Cada um tem uma função. Então aqui nós temos uma leitura que é muito interessante, tá? Muito legal de ler mesmo. Olha, assim como os deuses tinham uma função, ou seja, um trabalho, também podemos perceber diferentes formas de trabalho em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, tá? Eu estou trabalhando e meu trabalho é ser professora, né? Meu trabalho é ensinar vocês. Os pais de vocês, os seus responsáveis, também têm um trabalho, têm funções a cumprir, certo? E nessa historinha aqui, muito legal, vocês vão ler e eu já peço, viu? Olha, fala com mamãe, com papai, que na hora que você estiver lendo, faça uma gravação rapidinho, mande pra mim pelo zap, que eu quero ver vocês lendo, certo, meus amores? Então, não esquece, tá? Faz a leitura. Essa leitura aqui tá falando sobre as profissões, algumas profissões e o que se faz em algumas delas. Para fazer essa atividade aqui, meus amores, precisa ler primeiro. Então, para o vídeo, faz a leitura, grava e ao final das atividades você me manda. Combinado? Então, vamos lá. O que pode ser compreendido a partir da leitura deste verso? E tem alunos esforçados para chuchu. E aí? Depois da leitura que vocês fizeram, o que é que vocês entendem sobre isso? O que é que pode ser entendido a partir desse verso? E tem alunos esforçados para chuchu. Esforço, né? Esforço, gente. Vamos falar um pouquinho sobre esforço e esforço para chuchu. Alguém já ouviu essa expressão? Para chuchu? É porque são muito esforçados, né? Todos na leitura, eles precisam ter uma dedicação para fazer isso, para ter aquela profissão. Número 2. O estudo é muito importante para a formação do ser, né? Siga as coordenadas para descobrir uma mensagem muito importante. Então, para fazer essa atividade aqui, você precisa seguir algumas coordenadas que estão aqui na outra página. Aqui a primeira é 3A, tá vendo? A primeira coordenada. Como é que você vai fazer? Vem aqui localizar o número 3 e a letra A. Então, eu já encontrei O. Aí vou para a outra coordenada. Eu vou lá naquela folha, escrevo O. Vou para a próxima coordenada, 5B. Venho 5 e vou na letra B e encontro aprender. Tá vendo? Você vai fazer a troca da coordenada pela palavra ou então pela letra. E aí você vai formar uma frase. E essa frase é muito interessante, tá? No final dessa atividade, leia a sua frase por inteira, certo, meus amores? E vamos para a segunda, para a outra atividade, na outra questão. Você notou que os personagens do texto se identificam com as profissões escolhidas por elas? Pois é, tem lá no texto uma parte em que mostra que eles sim se identificam. Então, você vai pegar, vai transcrever, vai escrever aqui nessa linha a parte em que mostra isso.
lá no texto. Nessa questão aqui, dentre as profissões que estão citadas na historinha, ele quer que você ilustre aquela que você mais gostou, mais se identifica, que você queria para si, tá? Qual dessas você gostaria de praticar? E para finalizar, temos essa atividade aqui, na página 13. Para a realização de um trabalho, é preciso primeiramente que se tenha um objetivo, isto é, aquilo que se pretende alcançar. Depois, é fundamental que se tenha organização. Sobre esse assunto, pergunte aos seus familiares como eles agem em relação às atividades pessoais. Em seguida, faça uma história em quadrinhos que mostre isso, que exemplifique isso. Gente, nessa atividade aqui, você vai perguntar aos seus pais como é que eles agem em relação às atividades que eles praticam na rotina deles, tá? Eles precisam de uma organização, não é? Eles pensam, nossa, como é que sua mãe, por exemplo, uma atividade diária dela, que está na rotina, é limpar a casa, fazer o almoço, né? Isso daí a gente sabe que é comum entre nós, mulheres, praticarmos esse tipo de atividade. Então, só estou usando um exemplo. Caso você queira usar do seu pai, fique à vontade, tá? Se for ele que faça essas atividades, ótimo, tudo bem, certo? E aí você, sabendo disso, da rotina, o que é que precisa para poder fazer tal atividade, se organizar, né? Vocês vão criar uma história em quadrinhos aqui nesse espaço. Não precisa ser longa, não. Se tiver 3 quadrinhos, tá bom, tá? Se quiserem colocar os balões e escrever o que a pessoa está falando, fique à vontade. Se quiser criar apenas a imagem, a historinha de quadrinhos apenas com desenhos, também pode, tá? Mas coloque o título para a historinha, certo? Faça isso. Olha, essa é a nossa atividade de hoje. Façam, como sempre, postem, tirem as fotos, coloca lá no grupo. Tô esperando. Ó, beijo, até a próxima aula.